Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, temos a oportunidade aqui de juntos, reunidos, estudarmos e aprofundarmos ainda mais os ensinamentos da Seichonrei. E para começarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos é a oração que consta na página 61, oração para invocar a sabedoria da imagem verdadeira. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem quiser acompanhar a leitura, tiver o livro, fique à vontade, tanto aqui quem está presente quanto quem está em casa também, e podemos assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos para mentalizar fortemente as palavras da oração e elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos lá? Oração para invocar a sabedoria da imagem verdadeira. Somos filhos de Deus. Isto significa que a vida de Deus se aloja em nós e nos vivifica. Quando analisamos atentamente o funcionamento do nosso organismo, compreendemos que ele não é movido por uma máquina, mas sim pela vida de Deus. É evidente que a sabedoria que transforma os alimentos ingeridos em elementos componentes do corpo humano e os dispõe de forma a organizar o físico humano, não é decorrente da força da matéria. Há pessoas que, comparando o maravilhoso funcionamento do cérebro com o de um computador, pensam, de modo simplista e materialista, que os reflexos e as faculdades mentais são resultantes da reação automática do cérebro. Porém, ainda que o cérebro reagisse automaticamente como um computador, analisando como o computador é formado, verificaremos que as peças materiais não se ajuntaram por acaso. Até mesmo um computador, feito por combinação de peças materiais, tais como transistores e diodos, foi inventado e criado pela inteligência que o projetou antes de ele existir. E o computador chamado cérebro, embora não passe de um pequeno aparelho encaixado na pequena caixa craniana, possui mais de 15 bilhões de células nervosas ordenadamente dispostas. A criação desse aparelho tão perfeito que consegue idealizar livremente criações e associações novas não pode ter sido feita ao acaso, por partículas materiais sem inteligência, ou pelo conjunto delas. Podemos entender assim que a espantosa sabedoria que concedeu e criou o cérebro transcende o corpo carnal, transcende a matéria. Essa sabedoria sumamente maravilhosa que está no âmago transcendente da matéria, no âmago transcendente do corpo, é o Filho de Deus criado por Deus, a imagem verdadeira de nós homens, o Deus que se aloja em nós. Essa sabedoria sumamente maravilhosa normalmente deixa a cargo do cérebro humano as decisões do cotidiano. Mas, quando praticamos a meditação Shinsokan, concentramos nossa mente e evocamos essa sabedoria da imagem verdadeira, ela entra em ação, age sobre nós, orientando-nos diretamente. Por essa razão, prometemos a Deus praticar diariamente a meditação Shinsokan, contemplar a nossa imagem verdadeira, seguir a orientação da divina sabedoria da imagem verdadeira, dedicar-nos ao bem da humanidade, do país e da sociedade, contribuir para a elevação espiritual e prosperidade de todos os familiares e dessa forma levar uma vida digna, que vale a pena ser vivida. Obrigado, Deus, por ter nos feito conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda essa oração que mostra como é que é a grandiosidade da nossa vida e da manifestação da sabedoria de Deus, né? Eu acho bonita aquela parte que ele fala, o computador faz coisas fantásticas, mas o computador foi criado e montado por algo antes. Da mesma forma, o nosso corpo, principalmente, toda essa função neurológica que a gente carrega fantástica, ela não veio ao acaso, ela é a montagem de uma sabedoria superior que permitiu com que a vida se manifestasse no corpo carnal. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui que estão na reunião presencial de Brasília. A você de casa, meu muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria e oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira para juntos estudarmos, aprofundarmos e detalharmos um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seichonrei. Quero deixar um abraço a todo mundo que está nos assistindo no Brasil. Hoje um abraço especial ao pessoal da Seichonrei de Porto Seguro. Meu muito obrigado.
Um grande carinho aí para vocês, para todo mundo que está nos assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Alegria imensa podermos juntos, mais uma noite, mais uma segunda-feira, aprofundar um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoye. E hoje vou abordar um assunto que eu já falo há muito tempo, mas hoje eu vou trabalhá-lo especificamente, que é a importância e a necessidade de ler os livros, em especial os livros da Seichonoye. Eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo muito, mas hoje eu vou trazer exatamente um trecho em que o professor Masaharu Taniguchi ele explica sobre a importância do estudar. Já aproveitando, esse trecho está no livro A Verdade, volume 9, que é Vida Cotidiana, um livro muito especial, e é bem no início do livro que o professor Masaharu Taniguchi traz essa importância, que a gente bate nessa tecla, a gente fala, ó, tem que ler, tem que ler, tem que ler, e muitas vezes as pessoas ficam assim, mas por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que ler? Então nós vamos abordar um pouquinho esse tema, lembrando que não é a nossa intenção esgotar o assunto, muito menos fazê-lo nesse pequeno tempo que nós temos, né? Mas é trazer exatamente uma luz sobre a importância que nós temos de divulgar ou estudar as palavras da verdade contida nos livros da Seichonoye. A leitura é necessária. Esse ponto é muito importante e para que nós possamos entendê-lo, vamos fazer uma pequena introdução. Vamos lá. Nós aprendemos na Seichonoye que a palavra tem força. E a palavra não é simplesmente a palavra falada. Ela se compõe de outros elementos. Então vamos lá. Nós aprendemos na Seichonoye, aproveitando essa semana que eu tenho falado muito disso, que nós temos o corpo carnal, né? E o nosso corpo espiritual, que tecnicamente é o nosso corpo astral. Isso. Nós estamos falando ainda dos corpos inferiores. Se nós somos para os corpos superiores, nós vamos chegar no corpo espiritual, que ainda é matéria, e no nosso corpo da imagem verdadeira. Mas vamos lá. Nosso corpo carnal e o nosso corpo, o que a gente chama de espiritual, que tecnicamente é o nosso corpo astral, que é o corpo que vai viver no mundo espiritual pós-falecimento. Vamos lá. Ambos esses corpos são compostos de vibrações. Essa vibração, quanto mais densa, quanto mais pesada, mais a sua solidificação se torna próximo da matéria que nós percebemos. Então, o corpo carnal é o corpo feito da matéria mais densa. Então, é a matéria mais pesada. Matéria mais pesada, mais densa, mais compactada. Dependendo do que a gente comer aí que fica pesada mesmo. Vamos lá, esse é o corpo mais pesadão. Esse é o que a gente sente com os sentidos. Então, os 5 sentidos são feitos para nós trabalharmos com esse corpo. São esse corpo. Então, os 5 sentidos estão limitados a esse corpo. Então, tato, olfato. Então, o que nós observamos é tudo que tem a mesma densidade. Então, tudo que tem a mesma vibração, a mesma linha de compactação da matéria, isso é o que nós conseguimos enxergar. Então, está no sentido do mundo material. O corpo astral também tem a sua densidade, só que ele é um corpo extremamente mais leve. Ele também é de matéria, só que é uma matéria muito mais leve, muito mais sutil. O que acontece? Também é vibração, só que é uma vibração muito mais suave. E à medida que você vai elevando o seu nível espiritual, vai ficando ainda mais suave. Então, a pessoa, por isso que a gente fala em elevação. É interessante, a gente usa a palavra elevação, de elevar, chegar ao alto. Porque quanto mais sutil vai ficando, quanto mais elevado vai se tornando a pessoa, mais a vibração dela vai ficando purificada. O que acontece? Qual é uma grande diferença entre os dois mundos, o espiritual e o mundo carnal? A velocidade com que a vibração se condensa. A velocidade faz toda a diferença. No mundo carnal, demora. No mundo espiritual, é mais rápido. Por que é mais rápido? Porque é mais leve, é mais sutil. Então,
a força, ela consegue juntar e formar de uma maneira muito mais tranquila. Então aqui, por exemplo, para você formar um corpo carnal, vamos lá, de 70 quilos, leva tempo. Você nasce, você demora 9 meses gestando, você nasce e você tem um trabalho aí de pelo menos uns 16, 17 anos para você chegar numa massa corporal adulta. E isso já é diferente no mundo espiritual, a velocidade é muito maior. Então, ou seja, os pensamentos no mundo espiritual, eles condensam e materializam de uma maneira mais rápida do que no mundo carnal. Então, aqui no mundo espiritual, pensar, dependendo do nível que o espírito tem, no momento em que ele pensa, instantaneamente acontece. Então, o despertar no mundo espiritual, ele pode ser muito mais rápido do que o despertar no mundo carnal. Qual é a diferença? No mundo espiritual, você tem a vibração dos semelhantes. Então, você fica entre semelhantes. Isso dificulta o entendimento, porque você só está, entre aspas, com iguais. Então, isso dificulta você ter o choque, você ter o aprendizado por meio da contraposição, coisa que no mundo carnal facilmente acontece. Então, no mundo espiritual, enquanto você está mais próximo dos semelhantes, no mundo carnal você está numa sopa de letrinha. Você está lá, todo mundo é letrinha, mas você vai ter choques, e esses choques promovem o crescimento. Então, o entendimento de que estamos aqui para entender e purificar esse corpo faz com que a gente aceite as missões de uma maneira mais fácil. Mas vamos lá. Qual é o ponto que é interessante? Em ambos, nós temos que trabalhar a vibração. Em ambos. Não importa, em todos os corpos, nós temos que trabalhar a vibração. E como é que nós trabalhamos a vibração? Nós aprendemos na Seichonoye que a vibração é trabalhada pelo poder da palavra. Aí vou falar assim, nossa, não estou entendendo essas palavras. É exatamente porque, volto a lembrar, não temos palavras apropriadas para utilizarmos termos que são não materiais. Então, nós utilizamos palavras que trazem a ideia. Então, por exemplo, vibração hoje em dia é uma palavra muito utilizada na própria física e também muito utilizada por gente que não sabe do que está falando. Então, ela fala assim, isso daí é tudo uma questão vibracional. A pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando, ela joga essa palavra, porque como é uma palavra difícil, a pessoa fala, nossa, aqui, não, é a terminologia espiritual técnica, então nós estamos falando de religião. Isso aqui é física quântica? Não tem nada a ver com física quântica. Física quântica é uma área da física que estuda a posição das partículas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vibração no que diz a forma como a vida se projeta. Então a vida se manifesta. Até hoje é um mistério por que a vida se manifesta. Porque por mais que você coloque um ambiente adverso, a vida ela consegue se manifestar. E por que a vida se manifesta? Para os materialistas, eles vão falar que é só uma questão de evolução. Para os espiritualistas, eles vão falar que é a vida se projetando. Para quem compreende a manifestação da vida, a gente entende que a vida, quando vibra, ali se projeta. Então, ela arruma os elementos materiais necessários, os organiza e faz se manifestar. Então, a vibração é algo elevado. É algo elevado. Que nós fazemos essa vibração. Não é de maneira material, é de maneira espiritual que nós estamos afirmando. E vamos lá, e por que eu faço essa questão? Porque algumas pessoas confundem hoje em dia alguns discursos que são vendidos principalmente na internet, que as pessoas confundem vibração e vêm falar que você vai começar a trabalhar em não sei quantos hertz, e começa a bagunçar alhos com bugalhos. Quando, na verdade, nós estamos falando de um conceito que é acima da matéria, mas está dentro da matéria. Então, uma coisa interessante. Muitas vezes, quando o materialismo vai tentar explicar determinadas coisas, não consegue. Não consegue. A gente pergunta, o que é o amor? É uma reação físico-química. Isso é tão fraco, é tão distorcido do que nós vivemos, que chega a ser infantil. Por quê? Não é uma mera relação físico-química, porque senão
todos os atrativos ou todas as coisas que seriam necessárias para aquilo se manifestariam. Você olha para aquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa não é nem a mais bonita de todas aquelas que você conhece, mas você se apaixona por ela. Por que você se apaixona? Ah, porque os seus genes identificaram que ela vai ser uma excelente continuadora da espécie. Nada a ver. Simplesmente há algo naquela pessoa que lhe atrai por motivos que você não consegue entender porque está fora da seara material. Está fora da seara material. Tem pessoas que se encontram e parecem que a vida está continuando, que não é alguma coisa de agora. Não é um encontro, você é uma pessoa diferente na minha vida. Você encontra a pessoa e você fala, meu Deus, por que nós continuamos? Ou, cara, que bom que nós continuamos. Mesma coisa dentro de uma relação da família. Muitas vezes a gente tem relação familiar que a gente não consegue entender por que aquilo continua, ou por que a dor, ou por que a alegria. Quando a gente vai entender, isso é uma coisa que está além da matéria, está na seara da vibração, em que um atrai o outro. Da mesma maneira, por que um átomo, um determinado átomo, atrai um outro átomo para formar uma molécula? Porque entre eles há uma atração vibracional. Observa, não é porque uma emitiu uma determinada onda eletromagnética, a outra captou e elas se juntaram. Não, elas se juntam naturalmente porque entre elas há uma atração vibracional que está acima da matéria. A esse acima da matéria que a gente chama de sabedoria. Como é que dois átomos de hidrogênio reconhecem um oxigênio, eles se juntam e formam água? Eles não conversam, eles não se comunicam, acontece de forma natural. Por que acontece de forma natural? Porque dentro da lei que estruturou a formação da matéria, você tem a lei de atração que é feita por vibração, que está além da matéria. Então, ou seja, a regra que joga a matéria está fora da matéria, não está na matéria, está fora. E nós estamos dentro dessa lei, nós estamos dentro dessas regras. Então, por que o ser humano é considerado a maior de todas as criaturas? Não é pela força que ele se desenvolveu. Até porque, se a gente for olhar em força física, o ser humano está longe de ser o animal mais forte que manifesta na natureza. Não é pela força física, é porque nós somos um dos poucos animais que tem plena capacidade de dominar o âmbito vibracional. E como é que a gente domina o âmbito vibracional? Pelo poder da palavra. E aqui você vai ver por que a humanidade construiu um sistema que a fez ser, aqui está no topo da cadeia entre os animais. Nós construímos cultura. Por que nós construímos cultura? Porque nós não só entendemos a junção e a questão vibracional, como nós desenvolvemos o poder da palavra por vários caminhos. Nós temos a palavra falada, a palavra... Deixa eu botar separado. Deixa eu pegar aqui o apagador. Que aí fica melhorzinho. Ó. Nós temos a palavra falada, nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra expressada, e nós temos a palavra pensada. Olha que legal. Isso daqui nós conseguimos desenvolver de uma maneira fantástica. Você não vê os animais pensando profundamente, não estou falando que não pensam, você não vê eles filosofando, você vê em poucas espécies a palavra expressada, a escrita então está só com a gente e a falada também, o desenvolvimento dela está com a gente. Então isso desenvolveu na raça humana uma capacidade gigantesca do trabalho da vibração. A vibração ela é composta pelo poder da palavra. Então isso quer dizer que toda manifestação da vida ela emite vibrações. E essas vibrações vão se sintonizar com outras vibrações e isso faz com que os próprios seres sejam atraídos para determinadas situações. Então é um pensamento lógico, matemático que ordena a vida que é impressionante. Nós não queremos enxergar, mas que há uma lógica fantástica por detrás da manifestação da vida que é impressionante. É impressionante e temos muita coisa para descobrir. Por exemplo, na questão da comunicação, tem estudos muito avançados
falando que nas florestas há uma comunicação entre raízes das plantas e uma floresta inteira se conversa. Então isso é muito legal, porque eles estão descobrindo formas de expressão das quais não estão na parte da escrita e da falada, mas que você tem uma troca de comunicações. Quando você estuda a expressão das abelhas, gente, é lindo isso daí. Eu quando vi, eu fiquei encantado de saber como é que as abelhas, elas conseguem se comunicar dentro de uma colmeia e explicar. Então uma abelha, ela faz uma viagem, ela olha a quilômetros de distância, às vezes, um bom local para mudança da colmeia. Ela volta para a colmeia e ela conta para elas, para as demais abelhas, aonde fica a próxima árvore que elas vão. E todas entendem e todas vão para o mesmo lugar. Gente, isso é fantástico. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue juntar as pessoas às vezes e explicar. Ó, gente, você vai para aquele lugar e vira aquela bagunça. Ninguém entende para onde é que vai. As abelhas conseguem. Uma explica e aquele tanto de abelha entende e elas vão todas juntas, a colmeia inteira, para um novo local, para a nova mudança. Então as abelhas, elas têm uma comunicação fantástica entre elas. Então o que acontece? Os animais também compartilham, só que o ser humano ele trabalha isso de uma maneira muito forte. Então a palavra falada, a gente consegue até entender. Não, a palavra falada, ela muda. Dependendo do que você falar para a pessoa, o humor da pessoa muda na hora. Muda na hora. O tom que você falar, a altura, a forma, a pausa, o jeito com que você se expressar, você influencia o outro. Então olha só pelo jeito de você falar, você já muda a vibração do outro. Você já muda a vibração do outro. A pessoa chega assim com a cara fechada, às vezes triste, você chega para a pessoa e fala alguma coisa bacana, você elogia, a pessoa fala assim, nossa, obrigado, ela até sorri. Então ela muda aquilo que ela estava sentindo, por quê? Porque a palavra, ela tem uma capacidade muito grande, uma capacidade total de mudar a vibração. Então você tem a palavra escrita, você tem a palavra expressada, você tem a palavra pensada. A palavra pensada, ela é a mais difícil de trabalhar. Por quê? Porque ela é dos tipos de palavra a que menos controle a gente tem. Então a gente consegue controlar a falada, a gente segura, a gente mantém o nosso réu primário e a gente não fala tudo o que a gente quer. Então a gente não expressa tudo o que a gente quer. A gente pensa, mas a gente não fala. A pessoa chega e fala, o que você achou? Gostei. A pessoa te oferece a comida. E aí, gostou você? Interessante. Interessante. Você não fala o que você quer. As crianças, às vezes, elas não têm muito filtro. Então, elas usam a palavra falada assim na lata. Então, pergunta, você gostou? Eu não. Achei horrível, tio. Muito ruim. Elas falam, porque elas não fazem ainda o filtro. Elas vão aprendendo a ser adultas, elas vão aprendendo a filtrar. Porque aprende-se dentro de uma convenção social que a gente não pode ser muito franco, que a gente pode machucar as pessoas, muitas vezes só porque a gente acha que temos que falar o que a gente pensa. Então a gente vai aprendendo na convenção. E criança nessa época é excelente. Meu vizinho chegou no elevador, minha filha pequenininha, minha filha olhou assim para ele, olhou para mim, olhou para ele, virou e falou assim, nossa papai, você viu o tamanho da barriga do homem? Aí eu falei assim, ô filha, não fala assim não. Papai, mas olha lá. Aí eu falei, eu sei filha, mas é porque de repente ele só comeu bastante. A ela, bastante papai, ele comeu tudo. Virou para ele e falou, comeu tudo, olha o tamanho da barriga. Aí eu olhando sem graça, não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, oh meu Deus do céu. Mas é muito engraçado isso daí que a gente vive. Uma vez o meu irmão, a gente viaja, aí nós fomos num restaurante do amigo do meu pai, lá em Guarapari. Aí chegou no restaurante do amigo do meu pai, e aí comemos muito bem, aí veio um amigo com a conta. Meu irmão tinha uns 6 anos, ele virou, olhou assim para o amigo do meu pai, olhou para o meu pai, olhou para o amigo, virou para o meu pai e falou, vocês são amigos? Aí meu pai, somos. E como é que um amigo cobra do outro? Aí meu pai falou, menino, onde é que você tirou isso? Aí o amigo do meu pai, não vou precisar, não precisa pagar. Meu pai, não, pelo amor de Deus, eu não sei de onde é que esse menino tirou isso. E virou aquele negócio, meu pai acabou pagando a conta, mas ficou um negócio super constrangedor. E tira os negócios assim, a gente não sabe de onde, gente. Quem olha pensa que você está falando disso em casa todos os dias, mas não é. Mas então, assim, eles usam a palavra falada assim de uma maneira muito, muito direta. A palavra escrita, então,
essa é a mais difícil de ser trabalhada, porque quando a pessoa escreve, quando sabe escrever, ela vai e segura as pontas. Apesar de que hoje nós temos uma classe de pessoas chamada haters, que são pessoas que manifestam ódio na face da terra, elas são frustradas, elas são pessoas que têm vários complexos e elas extravasam os complexos dela, em vez de ir para uma terapia, de entrar dentro do ensinamento religioso ou tentar trabalhar a evolução, elas entram e extravasam o ódio delas por meio de agressões gratuitas a outras pessoas. Então, às vezes, nem conhece a pessoa, nem sabe da pessoa, mas ela entra, ela sente inveja, ela sente raiva, ela sente ódio da própria vida e descarrega o ódio em cima dos outros. Então, usam muito mal o poder da palavra escrita. Palavra expressada no rosto, gente. Essa aqui é interessante, que poucas pessoas sabem dessa. A sua expressão é uma palavra. Ela emite uma vibração para o universo e essa vibração atrai. Então, tem pessoas que são pessoas corretas, são pessoas assim extremamente éticas, mas não têm uma vida, nem uma saúde boa, não tem uma vida boa, uma saúde boa, porque usam muito mal a palavra expressada. O seu rosto é sempre um rosto horroroso, ele agride as pessoas. Porque se você for parar para pensar, o seu rosto não é seu, é dos outros. Porque você não aguenta a sua cara, quem aguenta as suas caras são os outros. Então você, quando anda, você fica com 5 minutos de espelho, dependendo da vaidade, 15, 20 minutos de espelho, mas o restante do dia, quem tem que lidar com a sua cara é a humanidade. Então a pessoa, quando fica com a cara fechada, com a cara ruim, ela atrapalha quem está ao redor. E aonde que a gente mais vê o dano e o estrago que a palavra expressada causa? Dentro do lar. Dentro do lar é o local que a gente mais vê. Que a cara ruim, sabe? Ela expressa sentimentos ruins que refletem na própria família. Então, dentro de casa, a palavra expressada ela tem que ser muito bem trabalhada. Aí a gente entende por que a Seitonê fala que nós temos que sorrir. Porque quando a gente sorri, a gente utiliza corretamente o poder da palavra na sua forma expressada. E a pessoa vem e fala assim, porque na Seitonê vocês riem de tudo, não consigo entender. Óbvio, se você estudar, você vai entender que nós estamos trabalhando a expressão. Não só a expressão, porque a alegria também é um atributo divino. Mas o ponto é que o sorriso abre as portas de um destino feliz, porque você está usando a palavra expressada. Preleton, mas eu sorrio e nada na minha vida muda. É porque você está usando a palavra expressada sorrindo, mas a palavra pensada está horrível. Você tem que fazer a conjunção das 4. Tem pessoas que sorriem aqui e ficam assim, nossa, só me acontece desgraça. Aí você fala assim, mas que coisa horrível. A pessoa está sorrindo, mas ela está usando a outra palavra de forma negativa. Então, não basta somente sorrir. Sorrir ajuda, mas você tem que trabalhar as demais. Você tem que falar, escrever, manifestar e pensar positivo. Você tem que pensar. Então, é um conjunto de coisas. Então, olha só, como é que funciona o pensamento lógico da Seitonê. Nós começamos amanhã fazendo oração. Oração para quê? Para encontrarmos com Deus. Para nós sentirmos que somos um com Deus. Quando você se sente um com Deus, você vai estar com a sua fala alinhada, você vai estar com a sua escrita alinhada, você vai estar com o seu pensamento alinhado e você vai estar com a sua expressão alinhada. Ou seja, você sente que você é um com Deus para você manifestar a alegria e a vida de Deus. Aí, quando você faz isso, você utiliza o poder da palavra a seu favor e a sua vibração, o que acontece com ela? Muda. Muda. Por que o professor Masaharu Taniguchi ensina? Pratique a meditação Shinsokan todos os dias. Livro A Verdade da Vida, volume 8. Porque ele fala, à medida que você eleva a sua vibração, você transforma o seu destino e você se eleva espiritualmente. Olha que interessante. Você muda corpo carnal, corpo astral, porque a sua vibração muda os dois. Lembra que eu falei que o corpo astral ele está dentro do nosso subconsciente?
que a nossa mente, a estrutura dela está no corpo astral. Então, quando a gente muda a mente, a gente está mudando o quê? O corpo astral. Por quê? Quando nós partimos para o mundo espiritual, quem é que vai para o mundo espiritual? O corpo astral. E o corpo carnal? Fica. Por que ele vai ficar? Porque isso aqui é a máquina. É a máquina. Imagina só, você vai fazer uma viagem para curtir um paraíso no Nordeste, por exemplo. Quando você chegar nesse paraíso que é o Nordeste, que você vai poder curtir as belezas naturais, você vai de carro. Quando você chegar lá, quem é que vai descer para curtir a praia? Você. E o carro? Vai ficar. O carro vai ficar. Da mesma maneira, quem vai curtir o mundo espiritual é você. Quem é que vai ficar? O seu corpo carnal. O seu corpo carnal é que nem um veículo, gente. Precisa de manutenção, precisa botar boa gasolina, precisa de cuidado. Às vezes tem que lavar bem. Então, todos os cuidados que você tem com uma máquina, você também tem com o corpo carnal. Para que o corpo carnal possa durar e permitir que o motorista faça um bom trabalho. E esse motorista é que vai se desenvolver. E como é que se desenvolve o bom motorista? Por meio do trabalho da vibração. Então, presta bem atenção. Entendendo o poder da palavra, você começa a entender o quanto que é importante nós trabalharmos bem a palavra. E aí vem um detalhe. A palavra, gente, ela tem dois caminhos. Saída e entrada. Eu acabei de falar da saída. Então nós precisamos falar boas palavras, nós precisamos escrever boas palavras, nós precisamos expressar boas palavras e nós precisamos pensar em boas palavras. Abrindo até um parênteses aqui, gente, tem pessoas que têm um olhar tão suave, um olhar tão carinhoso e às vezes um olhar tão alegre que existem expressões sorrir com os olhos. Vocês já viram? Já viram como é que a criança, ela tem uma pureza que quando ela sorri, você fala, meu Deus, sorri com os olhos? Por quê? É uma mente pura. À medida que essa mente começa a ficar impregnada de maus pensamentos, até a nossa expressão vai mudar. Tem pessoas que têm cara de cínicas, tem pessoas que têm cara assim de, sabe, daquelas pessoas mal amadas, daquelas pessoas infelizes. Então o pessoal hoje em dia trabalha pesado na estética, trabalha pesado ao ponto de entrar e a pessoa que sair ser irreconhecível. Nem a família sabe quem é aquela pessoa mais. Você fala assim, olha, dá até para mudar o RG porque você é um novo ser. Então a pessoa entra, ela sai absolutamente reconhecível. Mas se não mudar o interior, o exterior fica bonito por minutos. Porque na hora que você vai ter contato, na hora que você vai falar, na hora que você vai conversar, você vê o vazio que existe, o zero que existe. Então são pessoas extremamente bonitas para uma foto, para uma filmagem, mas péssimas para viver. Por isso que a gente tem que trabalhar o todo. A pessoa quer dar uma recalchutada aqui, mas pouquíssimos querem recalchutar aqui. Eu vejo pouquíssimas pessoas pensando, não, eu vou trabalhar minha beleza, deixa eu fazer mais oração, deixa eu tornar o meu olhar carinhoso. Gente, é tão bom quando você tem alguém do seu lado que tem um olhar suave, um olhar carinhoso, um olhar de aconchego. E eu estou vendo poucas pessoas trabalhando isso. Pelo contrário, está todo mundo se municiando contra alguém. Estou lutando contra isso, estou lutando contra aquilo, sou contra isso, sou a favor disso, sou do movimento do não sei quem, sou do movimento do não sei da onde, todo mundo se odiando. E em vez de você estar trabalhando o crescimento, está todo mundo trabalhando a manifestação de palavras agressivas. Isso reflete na alma, isso reflete no corpo. Aí você tem um avanço da medicina fantástico e o número das doenças mentais explodindo. Por que hoje nós estamos vivendo a era da depressão? Por que nós estamos vivendo? Fizeram a pesquisa aí, o tanto de brasileiros que estão sofrendo com problemas mentais no trabalho. Por quê? Porque não está se trabalhando isso, gente. As pessoas estão lutando aqui no corpo carnal e estão esquecendo de trabalhar a alma. As pessoas não têm propósito, não têm sonho. Hoje em dia tudo é motivo de ser vergonha. Se você não tem um status ou se você não tem uma vida de aparência, você não tem uma vida feliz. Então começam a vender coisas fora daqui e aí nós começamos a sofrer. E você começa a entrar em depressão. Porque você olha a sua vida e você fala, caraca, só eu que tenho que trabalhar,
só eu que tenho que fazer as coisas, só eu que tenho que pagar as contas, só eu que tenho que me esforçar. Está todo mundo agora viajando, está todo mundo agora fazendo tudo, e menos eu. E isso vai te trazendo um sofrimento, porque você começa a absorver a palavra de forma equivocada. Da mesma maneira que a gente tem que tomar cuidado com a saúde, nós temos que ter cuidado com a saída, nós temos que ter que tomar cuidado com a entrada. Qual o tipo de palavra que você consome? Qual é o tipo de palavra que você consome? E esse ponto é fundamental, porque nós temos a palavra falada, nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra expressada e nós temos a palavra pensada. Os pensamentos que estão por detrás dessas palavras que nós consumimos. E eu sempre falo, tomemos cuidado com a ideologia que você acredita. Essa ideologia pode ser uma péssima palavra que está avacalhando a tua vibração. O que aconteceu com as famílias hoje em dia? Elas consumiram palavras venenosas que impregnaram suas mentes e hoje em dia as famílias brigam por quem não está nem aí por elas. Está nem aí, velho. As famílias brigam por ideologias que elas não têm nem ideia do que elas estão brigando. As pessoas hoje em dia se odeiam simplesmente porque elas estão consumindo palavras da mais alta negatividade. Então a pessoa vai, fala um monte de asneira na internet, você assiste e você começa a mudar a sua vibração. Olha que interessante. A Seichonoye fala, deve se preocupar com o alimento? Mestre, é claro, não precisa se preocupar com o alimento, você precisa se preocupar com o sentimento com que você o consome. Mas o professor Masaharu Taniguchi também fala, à medida que você eleva as suas vibrações, a sua busca por alimentos saudáveis vai se tornando uma coisa natural. Então o que a Seichonoye ensina? Qual é o primeiro caminho que a gente deve consumir um alimento? É com sentimento de gratidão. É a primeira coisa. Você desenvolve primeiro o sentimento de gratidão pelo alimento. E naturalmente, à medida que você vai se elevando, você vai buscando alimentos mais saudáveis e naturais, de forma tranquila, sem medo. Esse é o caminho natural. Esse é o caminho que faz com que a gente ande para uma vida saudável. É dentro da gratidão, é dentro do amor. Hoje em dia, como é que as pessoas buscam sentimento? Como é que elas buscam alimentação saudável? Por medo do medo. Você liga hoje, aparece um cara lá falando assim, não coma isso é veneno, isso faz mal, água faz mal, isso não sei. Aí começa a arrumar os vilões. Tudo tem vilão. Você está comendo, aí bota a culpa no tomate, no ovo, no brócolis. Tudo é culpado de alguma coisa. Por quê? Porque é uma palavra impregnada de medo, de ódio, de raiva. Então você começa a ficar impregnado, você deixa de se alimentar com gratidão. Você começa a se alimentar com medo. Medo é uma vibração que atrai o quê, gente? Desgraças. Então, as pessoas estão sofrendo distúrbios alimentares violentos porque elas se alimentam com medo. Tudo hoje em dia é na base do medo. Tudo hoje em dia é na base de você viver dentro dessa vibração. Você entra numa loja, aí você olha uma roupa bonita, você fala assim, nossa, eu gostei dessa roupa. Aí a roupa está lá, R$190. Aí o vendedor vira e fala assim, hoje está em promoção, R$170. Você fala, pô, legal, eu volto aqui depois. A promoção pode terminar hoje. Aí te bota o medo. Aí você, caraca, vai terminar hoje, eu vou perder a promoção. Aí você começa a sofrer como se R$20 fossem te empobrecer. Como se fossem fazer toda a diferença na tua vida. E você começa a sofrer, você acaba levando o produto não porque você realmente queria, porque você ficou com medo de perder. Medo de perder. Isso acontece, gente. Isso acontece. As pessoas elas querem o melhor pagando o menor. E elas se esquecem que às vezes você tem que pagar diferenciado por vários outros elementos. E que não tem problema isso acontecer. Eu lembro de chegar no trabalho e uma colega minha virar e falar assim, nossa, eu consegui pegar uma semana week aí de alimentos aí. Eu fui no restaurante, eu comi o prato principal, comi a entrada do prato principal e a sobremesa e paguei um valor mínimo. Na época acho que era R$30 que ela pagou. E eu pensei, caraca, eu comi nesse mesmo restaurante, nessa semana, e paguei mais de R$100.
Aí eu, eita caramba. Aí a primeira coisa na sua cabeça, puxa, fui enganado ou me dei mal? Aí eu parei para pensar e falei, pera lá, deixa eu ver se eu me dei mal. Vamos pensar. Eu tive um momento maravilhoso. A noite foi maravilhosa. A comida estava ótima. Estava tudo tranquilo. Foi uma noite muito especial. Eu parei para pensar, R$70 vai me deixar uma pessoa incapaz de voltar a esse restaurante no futuro? Aí eu, não. Daria para eu comer 2 vezes? Daria, ok, mas eu não estava com essa gula toda para comer 2 vezes. Aí eu falei assim, mas legal, eu não consegui a promoção? Beleza, eu posso me preparar para no futuro fazer isso igual, mas eu não preciso me impregnar de sentimentos de pobreza, ou sentimentos de má sorte, ou sentimentos de tristeza, por algo que eu não consegui. Eu abençoei e falei, nossa, que bom que você conseguiu, maravilha. A minha noite foi espetacular. Eu mantive o mesmo sentimento que quando eu estava na noite. Eu não estava preocupado com preço nem nada. Então, esse tipo de coisa tem que ser trabalhado, porque muitas vezes a gente fala da palavra saída, mas a gente também tem que pensar e entender a palavra que entra em você. O que é que você tem consumido? O que é que você tem assistido? Tem pessoas que adoram assistir filme de terror à noite, antes de dormir. Tem pessoas que adoram ficar assistindo aquele programa que a única pessoa que não morre é o âncora. Você nem sabe se o cameraman morreu também, porque só tem tragédia. Tem pessoas que adoram assistir. Eu tinha um colega que ele adorava assistir só programa de acidente aéreo. Todos os programas de acidente aéreo. Ele adorava assistir. O que começou a acontecer com ele, gente? Medo de voar. Medo de voar. Por que as pessoas têm tanto medo de voar? É interessante, gente. É por causa das notícias. Um avião cai, coisa mais engraçada. Você tem muito mais mortes no trânsito do que no avião. Muito mais, gente. Muito mais. Se você pegar numericamente, você tem muito mais mortes no trânsito do que voando de avião. Sai um carnaval aí, saem as notícias. 2.300 morreram nas estradas nesse feriado. É assim que sai no jornal. O que é 2.300, gente? É um número. É um número. Você olha e fala, nossa, 2.300, mas você não para pensar. Quando morre um avião, como vem todo mundo de uma só vez, vai todo mundo de caravana para o mundo espiritual, aí o que acontece? É noticiado várias e várias vezes. O avião cai meio-dia da segunda-feira. Vai falar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, fantástico, entrevistando toda a família e falando do sofrimento de cada um. Então você vive aquele acidente pelo menos mais 7, 8, 9 vezes. Aí acham a caixa preta e vão fazer a gente ouvir os gritos de desespero de todo mundo no momento da morte. Aquilo grava dentro de você de uma forma muito mais forte do que a simples matéria falando que morreram 2.000 no carro. Então a gente tem mais medo de andar de avião do que andar de carro. Só que andar de carro é muito mais perigoso do que andar de avião. Olha que interessante. Ah, mas você tem muito mais carros andando na rua do que aviões voando. Ok, estatisticamente, o meio de transporte mais seguro, em primeiro lugar, é o elevador, em segundo é o avião. Estatisticamente é o avião. Ele é mais seguro. Então observa, as pessoas têm pânico porque elas consomem aquilo que vai entrar. O que aconteceu com o nosso país? Não é só com o nosso país não, com o mundo. As pessoas com a entrada da internet, porque a ideia da internet é que a educação e o mundo iam ficar mais inteligentes. Isso era a promessa do ano 2000. Chegamos em 2025 e nós estamos tendo um declínio no intelecto das pessoas. As pessoas elas estão ficando mais ignorantes. Por quê? Pelo que elas estão consumindo. Porque dependendo do que elas botarem, o algoritmo vai entregar só lixo para elas. Então hoje em dia nós temos teorias que são anticientíficas, pessoas que só falam asneira, um monte de coisa, e ainda ficam impregnando ódio, raiva dentro das pessoas. Então o que aconteceu com a questão política? Impregnaram ódio dentro do discurso, nós consumimos esse ódio e hoje nós estamos impregnados de ódio. Vivemos com medo. Vivemos com medo. Aí fica, porque se o lado A chegar ao poder, nós vamos nos lascar. Mas eu vou te salvar. Aí a gente elege o lado B. O que o lado B faz com a gente? Arrebenta. Aí você fala, não, mas por que isso? Então vamos votar no lado A. Aí o lado A chega e fala assim, não, se vocês elegerem o lado B, vocês estão lascados. Me elejam que eu vou salvar vocês. A gente elege o A. O que o A faz? Arrebenta a gente.
E as pessoas estão se odiando quando a galera está fazendo a mesma coisa. Só muda o discurso. Porque eu estou protegendo esse lado, mas está lascando todo mundo. E o outro fala, não, eu estou protegendo esse lado e lasca todo mundo. E fica todo mundo lascado, brigando entre si. Porque não está nem aí para o que realmente está acontecendo. Então, as pessoas, por quê? Porque elas estão consumindo a palavra de forma negativa. Hoje em dia eu vejo as pessoas, elas chegam nos locais, elas comem. Gente, as comidas avançaram, gente. As comidas avançaram. Antigamente as comidas não eram como hoje. Tá certo que estão recheadas de elementos químicos. Hoje em dia a comida, se duvidar, daqui a 5.000 anos vão encontrar vidro e comidas industrializadas, que o negócio não estraga nunca. Tá lá, válido por este milênio, de tantos elementos químicos que tem dentro da comida. Tá certo que isso empobrece muito. Mas as pessoas hoje em dia, elas comem com muito mais medo do que comiam antigamente. Antigamente a gente falava assim, o que não mata engorda. Hoje em dia as pessoas ficam, tomara que mate, porque eu não quero engordar. E elas começam a se preocupar tanto com o que estão comendo, que a vibração de alimento não é mais uma vibração de alegria, de gratidão, é uma vibração de medo, terror. Não, porque eu não como isso não, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal, isso aqui dá câncer, tudo faz mal, tudo dá câncer, tudo dá tudo. Aí você não vai comer nada. Aí tem uns videozinhos, o pessoal até monta engraçado, que vai juntando um monte de gente falando isso, a pessoa não pode nem tomar água. Pode nem tomar água, a pessoa pega e fala assim, suco de frutas é um veneno. Não, gente, veneno é cianuleto. Isso é veneno. Suco de frutas pode não ser indicado para uma determinada dieta ou para um determinado propósito. Tem nada a ver com veneno. Mas se eu chegar e falar assim, gente, temos que aprender a tomar suco, ninguém vai prestar atenção. Agora, se eu falar suco é veneno, aí todo mundo consome. Consome o ódio, consome a desgraça, consome as coisas. Programas que tem sangue escorrendo na tela, todo mundo assiste. Um filme que você não explode, metade de uma cidade não tem graça. As coisas que não tiverem drama, tragédia, sabe? Um filme tem que mostrar tragédia humana. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, vamos assistir determinado filme. Aí eu falei, não, eu não estou preparado para isso. Não, mas você tem que ver a realidade do povo. Eu já vejo. Eu não preciso ir para o cinema pagar caro para ver. Eu já vejo. Eu quero ir, às vezes, assistir alguma coisa que me dê um bom pensamento, me dê uma esperança, sabe? Me dê alegria. Então eu começo a escolher o que eu vou consumir. Então quando você entende isso, você escolhe o que você vai consumir de fala, o que você vai consumir de escrita, o que você vai consumir de expressão e o que você vai consumir de pensamentos. E aí que entra o ponto importante. Presta atenção. Como nós temos que cuidar da nossa palavra que entra, onde é que vem a importância da escrita dos livros da Seitonei? E olha que eu estou abordando só um dos aspectos, tem mais. Porque quando você consome uma boa escrita, você começa a mudar as suas... Por isso que eu falo que livro é oração. Por que o livro é oração? Ler livros da Seitonei é uma oração. Porque você está fazendo um trabalho de consumir boas palavras para mudar a sua vibração. É esse princípio que a Seitonei utiliza para mudar a vida, para mudar, para transformar o destino. Por isso que tem que estudar. Aí a jovem chegou para mim e falou assim, ai, preletor, mas eu tenho uma preguiça de ler. Eu falo, preguiça de ler é porque você é descuidada com um fator de entrada dentro de você. Porque nós somos monofocais. A gente consegue focar em várias tarefas, mas nunca em várias tarefas ao mesmo tempo. Elas podem ter uma diferença de frações de segundos, mas é uma depois a outra. Você pode fazer. As mulheres têm uma capacidade incrível. As mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. Os homens têm uma capacidade incrível de esquecer várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz uma coisa focado. Tanto que quando a gente se reúne, vocês podem ver, a gente se reúne numa festa, por exemplo, uma mesa rodeada de mulheres e uma mesa rodeada de homens. Como é que funciona a mesa do homem? Um fala, todos escutam. E a das mulheres? Todas falam, todas escutam e todas se entendem. Então tem uma capacidade maior de multitarefas, tem uma capacidade maior. Mas mesmo que tenha essa capacidade, só foca em uma coisa naquele momento. Quando você está lendo, você está focando a sua mente aonde? Na entrada de boas
palavras. Logo, você não está gastando o seu tempo, sua vibração e sua energia com saída de más palavras. Então, por isso que é tão importante. Ah, preletor, eu não consigo mudar maus hábitos. Olha que interessante. Leia. Por quê? Porque quando você lê, você vai se impregnando de boas palavras e você vai perdendo o seu tempo fazendo maus hábitos. Isso vai te ajudando a mudar vibração. Por isso que é tão importante ler. E às vezes as pessoas falam, ai, eu tenho uma preguiça. Olha o tamanho do livro. Olha o tamanho do livro. Eu não leio nem manual que é pequenininho, eu vou ler um livro desse tamanho. Quando você compreende que isso aqui é um trabalho de espiritualidade, você entende por que os livros da Seite-Uné são tão importantes. E por que o trabalho da Seite-Uné é divulgar livros? Por que o trabalho da Seite-Uné é divulgar livros? Não é porque a Seite-Uné ganha com venda de livros, até porque não ganha, porque os livros são muito baratos. Eles são vendidos em preço que a margem de lucro é mínima. Gente, aonde você compra um livro com profundidade por R$30? Entra numa livraria para você ver. Os livros de direito, por exemplo, que são os livros do meu trabalho, você pega uns livros assim, gigantes, custam R$800, R$900. Aí eu compro o livro, beleza. Eu não chego nem no início do livro, mudam ali, eu tenho que jogar o livro fora. Já não presta mais. Aí onde é que você consegue um livro de R$30 com conteúdo profundo? Não consegue. Não consegue. Então, não é a margem que interessa. O que nos interessa? Que seja feita a leitura. Por isso que a gente trabalha tanto em divulgar livro. A gente não divulga livro para ficar iluminando instantes. A gente divulga livros para iluminar mentes. E como é que a gente ilumina mentes? Mudando vibrações. Quando nós mudamos vibrações, mudam histórias, mudando histórias, mudam percepções, muda tudo na vida da pessoa. Então a sua leitura, você tem que ter volume de leitura. Para quê? Para que você tenha um volume de boas entradas, de boas vibrações dentro de você. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Página 42, o meu livro é 10ª edição revisada. Por que os livros da verdade devem ser lidos várias vezes? Várias vezes. Não adianta apenas estar ciente de que o homem é filho de Deus e é perfeito. Não adianta só estar ciente, pois só com isso a perfeição não se manifesta no mundo das formas. A pessoa entende. Ah, você falou que o homem é filho de Deus? Entendi. Você entendeu no aspecto mais superficial das suas camadas. Lembre-se, você é um corpo, você é um complexo de corpos que é muito profundo. Então, às vezes, você entende no superficial da mente consciente. Mas a pergunta é, você entende no profundo do seu corpo astral? É aqui que tem que vir. Você entende no profundo do seu corpo astral? O professor Masaru Taniguchi fala, apenas estar ciente da existência do lápis de cor não basta para que a cor apareça nas folhas do desenho. Há pessoas que leem uma vez o livro A Verdade da Vida, ficam cientificadas de que o homem é filho de Deus, é perfeito e harmonioso, e não o leem mais, pensando que já sabem tudo. São como o pintor, que apenas tem conhecimento da existência da tinta e não pinta. A leitura repetida das palavras da verdade pinta diversas vezes na tela do subconsciente o pensamento, o homem é filho de Deus e é perfeito. Do mesmo modo que se passa várias pinceladas de tinta numa pintura. Se não se fizer assim, o subconsciente será completamente pintado pelas sugestões vindas incessantemente de fora, insistindo, o homem é corpo material, é algo que envelhece, adoece e morre. Então envelhecerá, adoecerá e morrerá, exatamente como foi sugestionado. Olha que interessante. Gente, isso aqui é tão legal. Imaginemos que nós temos aqui uma moldura. Uma moldura. Essa moldura, vamos trabalhar aqui, muito simples, é o nosso subconsciente. Nós vamos pintar no nosso subconsciente aquilo que nós consumirmos. Então, quando você entende, o homem é filho de Deus, é perfeito, é maravilhoso, é um ser espiritual, é vida de Deus, isenta de pecado, isso é algo que tem que ser pintado constantemente. Porque se ele não for pintado constantemente,
Como é que nós vamos preencher nosso subconsciente desse pensamento? Não vamos. Então, o que acontece? A gente muitas vezes pensa uma vez, duas vezes, trabalha, assiste uma palestra. Por exemplo, assistimos a palestra agora de segunda-feira, aí você sai, sou filho de Deus, maravilhoso. Terça-feira, já começam a vir as notícias, já começa a vir a rotina, já começa a vir as coisas, você já não começa a ter o mesmo ânimo que você tinha na segunda. E o mesmo vai acontecendo quarta, quinta. Quando chega na sexta-feira, você já está, eu não presto para nada, nada dá certo, vou morrer sozinho, vou morrer sozinha. Você já começa a ter o desespero. Aí você começa a gravar o que é negativo. Vai gravando, vai gravando, vai gravando, vai gravando. Você, sem perceber, você vai gravando mais o negativo do que o positivo. E tem aquelas pessoas que são eles se enganam, sabe? São os coaches de si mesmo, eles se enganam. Eles viram e falam assim, não, eu tenho uma mente super positiva. Aí você vê a mente super positiva pela cara de maracujá que a pessoa tem. Eu sou super positivo. Aí fecha uma cara assim que você fala, Jesus amado, se isso é positivo, minha filha. Você não tem nem ideia do que é positivo. Uma vez eu fui dar uma orientação para uma senhora, ela é extremamente inteligente. Aí ela virou para mim, eu fui falar para ela, explicar, olha, nós precisamos aprender a mudar a nossa vibração. E ela virou para mim e falou assim, não precisa falar nada disso. Eu sou estudiosa no que você está falando. Eu tenho mestrado, sou formada nessa área, eu tenho mestrado nisso daí. Eu falei, que bom que você tem mestrado. Então nós vamos aprender a utilizar o que você tanto estudou. Ela virou e falou assim, olha, tudo que você falar para mim também não vai adiantar, eu tenho um doutorado nessa área. Eu falei, que bom que você tem doutorado, então quer dizer que você tem uma boa caminhada, né? Aí eu falei, então nós vamos pegar e nós vamos fazer dessa forma. Ela virou para mim e falou assim, você ainda não me entendeu, eu tenho um pós-doutorado nisso daí. Aí na hora que ela falou isso, eu soltei. Então por isso que você é feliz, né? Aí ela parou e começou a chorar na hora. Falei, você é tão fantástico, é por isso que você é tão feliz. Por quê? Está falando o que sabe, mas o que está expressando? O lixo mental, gente. É simples. A pessoa expressa o que ela tem dentro dela. A pessoa expressa o que tem dentro dela. Então não adianta ficar repetindo que nem um papagaio. Eu sou alegre, eu sou alegre, eu sou alegre. Se você tem cara que dá vontade de socar você, você não é alegre. Você não é alegre, é simples. Porque a tua vibração está horrorosa. A tua vibração você não tem como esconder. Você esconde a feiura do teu pensamento. Porque a gente vê, a gente julga, critica, a gente faz tudo de errado com o pensamento, mas a gente segura a onda. A gente segura a onda. A gente não fala nada. A gente sorri a cena, que nem os pinguins de Madagascar. Você sorri a cena, você não fala nada. Mas isso está acontecendo dentro de você. Isso aqui você não tem como esconder. Você não tem como esconder. É captado. Por isso que a gente sente as coisas. E você vai gravando, e você vai gravando, e você vai gravando, e você vai gravando. Aí a gente fala, tem que ler. Ah, eu estou com preguiça. E continua gravando coisa negativa. No final, o que vai manifestar na tua vida? O negativo e você não sabe por quê. Então, você tem que utilizar tudo ao seu dispor para fazer com que o positivo fique sempre com você. E qual é o melhor? A leitura. A leitura é que mais te absorve, gente. É a que mais te absorve. Porque a leitura você trabalha vários sentidos. Palestras são essenciais, leitura é essencial, a meditação Shinsokan é essencial. Tudo precisa ser trabalhado. Se você não controlar aquilo que entra em você, gente, música é uma coisa perigosa também, porque música a gente acha que é inofensivo, mas a música vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Tem modelos de músicas, não é uma questão cultural, é questão de letra, gente. Você tem, por exemplo, música sertaneja. Você tem músicas sertanejas que são maravilhosas, gente. São maravilhosas. Elas trazem, sabe, a beleza, elas trazem aquela nostalgia daqueles que vivem no campo, traz, sabe, aquela coisa bacana. Mas você tem música sertaneja que não tem explicação, gente. É a manifestação da desgraça na face da terra em tom melódico. Não tem explicação. Tem letra de música que o cara já prega que ele é corno, assim, de essência, velho. Já prega o chifre de natureza. Quanto mais você gravar, mais você começa a trabalhar para você ser contemplado no consórcio do chifre. Porque a pessoa vai vivendo. É que nem funk, você vai ouvir funk, tem funks que são excelentes. São músicas assim que são trabalhadas de uma realidade de um povo sofrido que busca se expressar. Mas hoje em dia você tem funks que são proibidos para menores de 18 anos. Você escuta um negócio desse na festa, você fala, Jesus amado.
Você não está pronto para ouvir aquele linguajar, você próprio não está pronto. Você pergunta, meu Deus, o que é isso? Por quê? É o linguajar. À medida que a gente vai se envolvendo, a vibração ela vai mudando. Por isso que tem pessoas, já existiram filósofos que falavam, você mede o nível do povo pelo que eles escutam, pela música que eles consomem. Então você vê, é interessante, os sentimentos desenvolvidos em determinadas músicas, eles ficam elevados, sentimentos em outras ficam mais abaixo. Então, tudo isso é uma questão de nós compreendermos. Mesma coisa é torcer para esporte. Quando a gente torce pela beleza do esporte, as nossas vibrações são mais elevadas. Quando a gente torce pelo desprezo do esporte, as nossas vibrações são baixas. O que é o desprezo do esporte? Eu não quero ver a beleza, eu quero ver o meu time ganhando do seu para poder te humilhar, te xingar, te sacanear. Isso daí está lá embaixo, gente. Isso gera ódio, briga. Aí você vê as torcidas organizadas se matando. Por que isso? Porque estão trabalhando vibrações negativas. Agora, quando você trabalha pela beleza do esporte, você torce para ver o espetáculo acontecer, a superação e a beleza. Aí os pensamentos são elevados. E aí quem ganhar, ganhou, você está feliz, você não está triste. Isso suas vibrações são trabalhadas, gente. Então até isso a gente tem que consumir. Eu vejo meus amigos, eu tenho um grupo de amigos que só fala de futebol. Gente, como eles desperdiçam tempo, a vida e a vibração deles. É um desperdício de tempo. Fica um brigando com o outro. E detalhe, brigando por pessoas que não sabem nem que ele existe. Estão nem aí para ele. O cara tá lá, meu jogador joga melhor do que você. O jogador fala, nem te conheço, nem sei quem é você. O pessoal não está nem aí. E as pessoas ficam trabalhando vibrações negativas. A mesma coisa, isso também acontece às vezes dentro da família. Quando nós carregamos os nossos complexos. Nós vivemos, a nossa geração viveu muito, a próxima geração talvez não viva tanto, porque o número de tios está desaparecendo. Hoje em dia tio é muito pouco. Então, antigamente, por exemplo, eu tenho 10 tios. Os meus filhos vão ter 3 tios. Aí talvez os filhos dos meus filhos tenham 2 tios, um tio. Daqui a pouco, olha, ele tem um tio, que fantástico. Porque está diminuindo o número de nascimentos. E antigamente a gente via muito competição entre tios, porque o meu filho é melhor do que o seu. A gente vê muito isso hoje com os pais. Meu filho começou a andar com 8 meses. Deve estar longe então, né? Tipo assim, e isso não quer dizer que ele vai ser um sucesso ou não, mas é porque você carrega os seus complexos e você joga todas as suas frustrações e sonhos no seu filho. Aí suas vibrações, em vez de ser vibrações que elevam a criança, pressionam a criança. Aí hoje nós temos meninos com 6 anos de idade sofrendo de ansiedade. Como é que uma criança pode sofrer de ansiedade, gente? É porque o mundo está de cobrança, porque você tem que ser melhor que o outro. Gente, melhor do que o outro não, você precisa se encontrar, porque nesse mundo, todo mundo que achar o seu espaço vai poder manifestar o seu talento. Vai poder manifestar o seu talento. Então, esse trabalho de consumir as boas vibrações é um trabalho voluntário. É aí que nós podemos usar a nossa força para mudar o nosso destino. E a leitura de livros, gente, é fundamental. É fundamental a leitura dos livros. Fundamental. Por isso que tem tanto. Por que a Seitonei tem uma vasta bibliografia? São mais de 125 livros traduzidos para o português, porque em japonês passa de 800. Nós temos mais de 100... No português nós temos mais de 200 livros traduzidos, é que alguns não são mais republicados. Nós temos aí 200 e alguma coisa traduzidos. Mas que nós temos atualmente, assim, à disposição, em torno de 120 livros. Gente, para que tem essa bibliografia? Não é para ficar repetindo, chovendo no molhado. É para que a gente tenha sempre possibilidade de continuar a trabalhar a nossa entrada. Tem livro da Seitonei que eu estou indo para a 16ª leitura do mesmo livro. O mesmo livro eu estou lendo pela 16ª. E detalhe, eu leio ele e ainda encontro coisa que eu falo, nossa, estava aqui? Estava aqui? A Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, eu já passei de 3.000 leituras, muito mais. Devo estar chegando na casa aí de umas 5.000 leituras. Por quê? Lê todo dia. Lê todo dia. Todos os dias eu tenho um livro da Seitonei perto de mim e eu faço a leitura. Por que eu faço a leitura? 2 coisas. Primeiro, eu estudo, que eu adoro, aprendo, fico mais inteligente, fico muito mais propício àquela vibração. Segundo, eu estou aceitando uma entrada boa para elevar ainda mais a minha vibração.
Olha como é que é importante, gente. Olha como é que é importante. Nós temos vários livros. A coleção A Verdade da Vida, ela foi escrita durante 30 anos. Foram 30 anos de trabalho do professor Masaru Taniguchi para chegar ao final da coleção A Verdade da Vida. Ela ficou em 40 volumes. Vai de todas as áreas, desde educação, ética, filosofia, ciência, espiritualidade, mundo espiritual, relatos, casos, psicanálise. Passa por tudo, gente. Tudo. Tá tudo isso naqueles volumes, gente. Peça teatral, tem tudo. Biografia do mestre. Conta a história dele, ele narra a vida dele até chegar ao momento da Seichonoye. Então é muito interessante, você vai lendo, você não só vai se elevando, como você também vai mudando a sua vibração. Hoje em dia, eu escolho o que eu vou consumir de leitura. Por quê? Porque eu não vou gastar o meu tempo jogando mal a minha vibração. Então, estou lá no meu momento de descanso. Porque olha só, eu já sou obrigado, pelo meu trabalho, a consumir uma péssima leitura. Eu já sou obrigado. Mas faz parte são ossos do meu ofício. Não reclamo disso. Por quê? Eu estou lá para ajudar exatamente a mudar. Então, esse é meu trabalho. Da mesma maneira que quando você entra numa mesa cirúrgica, você vai ver cenas que não são das mais agradáveis, como abrir sangue, órgãos, mas você está lá para isso. Então eu estou para isso. Então o meu tempo vago, ao invés de eu utilizar consumindo uma péssima leitura, o que eu faço? Eu vou consumir a boa leitura para que minha mente fique alegre. Então você começa a ter noites de sono muito melhores, você tem nível de descanso muito melhor. Tem pessoas que dormem 8 horas, mas não descansam 8 horas. A pessoa dorme e ela acorda exausta. Por que ela acorda exausta? Porque a mente dela continuou trabalhando em vibrações pesadas durante o sono. Experiência simples. Experimenta dormir depois de uma briga, experimenta dormir depois de um momento de felicidade. Qual dos dois você vai dormir melhor? De felicidade. É óbvio, né? Por quê? Porque a vibração mental que fica após uma briga, mesmo que você durma, continua. Por isso que a gente tem um sono tão ruim quando a gente está na véspera de alguma coisa que mexe com a gente. Véspera de prova, Eu lembro, um dos concursos que eu passei, que foi um concurso de analista do tribunal. E eu me preparei, e eu estudei. E estava assim, todas as minhas fichas naquele concurso. E aí eu fui deitar, mas eu fiz tudo o que podia. Eu malhei, eu fiz tudo assim para chegar bem exausto à noite. E eu só jogar o corpo na cama e descansar, porque era prova de manhã e à tarde. Eu ia fazer mais de 8 horas de provas seguidas. Então era muita coisa, era uma maratona. Aí eu cheguei à noite e estava tentando dormir, eu virava para o lado preocupado, eu não posso perder a hora. Eu peguei a caneta, meu lanche está separado, meu cartão, gente, eu tenho que marcar, eu não posso errar. E você começa a se preocupar e você começa a ficar com a mente agitada. Aí o meu cachorro começou a latir. Na época eu morava com os meus pais, a gente morava em casa, e o meu cachorro começou a latir para alguma coisa que estava acontecendo, algum bicho que ele viu, alguma coisa. Ele ficou latindo. E na hora que eu estava começando a cochilar, ele começava a latir. Aí quando eu acordava, eu pensava, não estou dormindo, não estou descansando, a prova está vindo, daqui a pouco está amanhecendo, meu cartão, gente, meu lanche, será que eu esqueci isso? E começa tudo de novo. Aí eu parava, daqui a pouco meu cachorro latia de novo, Chegou uma hora que eu levantei tão nervoso, eram umas 2 horas da manhã. Eu abri a janela, eu gritei um cala-boca tão forte que foi o bairro inteiro ficou em silêncio. Até os passarinhos pararam, todo mundo ficou parado assim, foi um cala-boca! Aí o cachorro ficou olhando para mim, tipo assim, o que aconteceu? E aí o que acontece? Aquilo eu achei tão engraçado que veio aquele silêncio logo depois, que eu comecei a rir. Que eu falei, shit, eu devo ter acordado todo mundo, velho. Deve ter alguém falando assim, que infeliz é esse que gritou agora, 2 horas da manhã. Aí eu comecei a rir. Na hora que eu comecei a rir, melhorou um pouquinho, eu dormi. Dia seguinte eu acordei e vamos lá encarar. Mas você vê como é que a noite não tem nem comparação com aquela noite que você dorme após uma comemoração, após você receber a sua aprovação, após você descobrir que tem uma boa coisa vindo, você fala, nossa, você dorme que nem um anjo, chega que você não quer nem acordar. Então, isso muda por quê? Porque a vibração, ela é trabalhada, gente. Ela é trabalhada. Então, quando eu bato nessa tecla, tem que ler, é por causa disso. Porque você está trabalhando. Aí você vê bons filmes,
você lê bons livros, você trabalha o sorriso para ver nas pessoas a felicidade e você começa a receber os bons pensamentos, gente, você tem uma entrada maravilhosa. Maravilhosa. Esses bons pensamentos aqui, gente, são as ideologias que eu sigo, são as ideologias que eu acredito. E eu falo, uma vez chegaram para mim e falaram assim, porque o seu ídolo, eu falei, não tenho ídolo não, meu amigo. Meu ídolo se chama verdade. Meu ídolo está naquilo que me eleva espiritualmente. Eu não fico correndo atrás de ilusão, não, seguindo pessoas, escolhendo políticos de estimação ou acreditando em pessoas que vêm e falam para mim que em 4 vídeos nós vamos mudar a nossa vida. Não é isso que funciona, não. As coisas funcionam de uma maneira muito mais... A vida é muito mais dinâmica, a vida é muito mais complexa, a vida é muito mais rica do que essa simplicidade binária que as pessoas estão vendendo. O bem contra o mal. Então, se você fizer isso, você vai estar no bem e você vai se afastar do mal. Aí chega as pessoas falando para mim, porque se você não fizer isso, você vai para o inferno. E lá no inferno você vai ser torturado. Aí eu pergunto à pessoa, você tem certeza que você vai para o céu? Aí ela falou, não, então para que eu vou fazer o que você está fazendo se você também não tem certeza? Vamos na loteria. Vamos nós dois lá descobrir o que vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas ficam vivendo medo, ficam vivendo atenção, ficam consumindo aquilo que te dá pavor. Meu amigo, vai destruir na sua vibração e essa sua vibração reflete na sua saúde espiritual e na sua saúde mental. Por que que nós estamos tendo um boom de problemas na saúde mental? Gente, é impressionante. Se nós compararmos a nossa vida aos dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa vida está infinitamente melhor. Não tem comparação. Hoje em dia, a gente abre o nosso celular. Eu sou da época que você não tinha celular, você andava com a sacolinha de ficha de orelhão. Aí tinha as de DDD e quem era chique tinha as de DDI. Agora eu contei minha idade. Vocês lembram das moedinhas de DDI? Teve gente que nunca nem viu uma de DDI. DDI é de ligação internacional, gente. A de DDI era chique. Ela era bonita. Eu tinha um colega meu que ele mostrava assim no bolso e todo mundo... Uau! Eu vou pro orelhão, eu vou fazer uma ligação internacional. Eu sou do tempo que você, para comer num restaurante, você tinha que ir no restaurante. Hoje em dia, você pega o seu telefone, que não é mais um orelhão, não tem fio, você liga e o restaurante vem até você. Vem um cara só para te trazer. O garçom vem de moto te trazer a tua comida. E as pessoas hoje estão sofrendo, sozinhas, solitárias, doentes mentalmente. O que aconteceu? Tivemos facilidade que hoje você conversa online, gente. É interessante, você pega nos livros da Seitianoye, o pessoal conversando por carta. O pessoal mandava a carta demorava 30 dias para chegar no local. A pessoa lia, escrevia a carta e mandava de volta. Hoje em dia você conversa online. Eu converso com meu amigo no Japão, eu mando a mensagem, como é que você está? Estou bem. Converso com uma colega minha que está na Inglaterra, ela manda mensagem, como é que você está? Estou bem. É imediato, é instantâneo. E mesmo assim as pessoas estão desconectadas. Estão desconectadas. Hoje em dia você sabe de tudo. Só você entrar lá no Google e perguntar como é que eu faço isso. Você aprende a trocar chuveiro, trocar suspensão de carro, você aprende a consertar uma impressora, você aprende até a pilotar um avião. E as pessoas não sabem fazer nada. Não sabem fazer nada. As pessoas não conseguem ler um manual. Elas não conseguem fazer um negócio básico. Você bota uma placa, coloque aqui. A pessoa chega, o que eu tenho que fazer? Lê. Nunca se viu, a língua está pobre. As pessoas não sabem mais as palavras. Todo mundo fala as coisas. Aí você vê coisa, não é criticando aqui, não teve estudo, gente. Não é isso. Quem não tem estudo, você não pode exigir das pessoas. Óbvio, se a pessoa não teve a capacidade, mas eu não estou falando de pessoas sem estudo, eu estou falando de pessoas que estudaram. E vem gente e escreve. Isso aqui, gente. Leite condensado, gente. Isso aqui é de gente com faculdade. Não é de uma pessoa semi-analfabeta que não aprendeu a escrever. Então, as pessoas chegam e falam assim, porque mim vai, a gente, nós é. Isso é o que, gente? É falta de consumir boa escrita, boa leitura, porque a capacidade de expressar, a capacidade de você elevar o pensamento e desenvolver a língua, porque a língua é uma construção cultural. E à medida que você desenvolve a sua língua, à medida que você desenvolve a sua capacidade,
você vai manifestando. Ah, mas você também comete erro de português. Cometo muitos. É normal, principalmente quando você tem uma mente acelerada e a fala não acompanha. Então, eu tenho erros de conjugação verbal, eu tenho erro de concordância nominal verbal. Acontece. Às vezes eu não sei onde bota a crase, vou escolher você. É esse A aqui que vai com crase, gostei de você, toma você a crase, se não quiser, o outro que vai pedir de volta. Então, tem hora que você erra, é normal, a língua portuguesa é complexa. Só que a diferença é eu achar que o jeito que eu falo está ótimo e você não trabalhar para melhorar. Esse é o ponto. E a língua está ficando cada vez mais pobre porque as pessoas não trabalham. Antigamente as pessoas achavam bonito se expressar bonito. Por quê? Porque a língua falada também demonstra a sua vibração, vibração de elevação. Então você demonstra falar boas palavras. Hoje em dia não. Adoro falar palavrão. Palavrão, gente, expressa más vibrações. Às vezes sai palavrão, normal, gente, todo mundo fala. Mas a pessoa hoje em dia tem uma cultura de achar bonito. A comédia, então, hoje em dia está associada a palavrão. Ele é engraçado se fala palavrão. Não, gente. Isso não é vibração elevada. A gente precisa entender isso. Volto a frisar. Uma pessoa que não teve estudo, gente, ela pode falar do jeito que ela quiser. Ela não tem obrigação de saber. Não tem. Não é. A gente não pode exigir dela, da mesma maneira que não pode me exigir o controle absoluto de uma pilotagem de um Boeing 737. Eu nunca fiz aula sobre isso, eu não sei. Agora, a pessoa que sabe ficar na mediocridade porque ela não quer fazer uma boa entrada de palavras escritas, aí, gente, já fica complicado. Tranquilo, gente? Sim. Tranquilo? Olha que interessante. Vimos a palavra, mas isso diz respeito também à oração. Fazer boas orações promove o nosso crescimento. Então vamos lá fazer a nossa meditação Shinsokan, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição de oração. Sentados na ponta da cadeira, olhos fechados, semblante sereno, coluna ereta, mãos justapostas, pensamentos elevados em Deus. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Aliás, já estamos no mundo da imagem verdadeira, né? Vamos reconhecer que Ele está aqui agora. Respiração profunda e vagarosa. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos agora os 6 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia fluindo para o nosso interior. Somos agora a própria vida de Deus. Somente boas vibrações emanam de nós e recebemos apenas boas vibrações.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio, de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade e centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade e centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar rapidamente. Vamos para o nosso dever de casa, que são aquelas tarefas simples que nós fazemos, que nos ajudam muito a manifestar ainda mais a nossa imagem verdadeira. Fazem com que nós passamos a nossa semana em prática, o que é muito importante. Vamos lá? Nosso dever de casa. Primeiro, nosso dever de casa essa semana é a nossa meditação Shinsokan, exatamente para que a gente possa visualizar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Segundo, nós vamos trabalhar a entrada. Então, como nós vamos trabalhar a entrada, o que é o segundo? Ler um livro da Seichanoye. Pode ser começar um livro da Seichanoye, mas ler um livro da Seichanoye. Então, pode ser qualquer livro. Qualquer livro, pega um livro e comece a ler, para que a gente possa trabalhar a entrada. E nós vamos trabalhar também a saída. O que nós vamos fazer? Repetir. Sou alegre, sou próspero, sou saudável. Pronto. Para a gente começar a trabalhar. Então, nós vamos trabalhar as duas frentes. Entrada e saída. A entrada com a meditação Shinsokan e com a leitura, e a saída com a meditação Shinsokan e a repetição de palavras. Então a gente vai fazendo, vocês vão ver como é que a semana de vocês vai ser muito especial. Eu gosto muito de ler antes de dormir, adoro, porque eu já adormeço com as boas palavras, mas você pode ler em qualquer hora do seu dia. Ler ao acordar e ler ao dormir é muito legal. Mas você pode ler a qualquer momento. Antes de eu trabalhar, eu leio também. Eu tenho um livro pequenininho, que são palavras de sabedoria, então tem mensagens curtas. Eu leio, às vezes, são 3, 4 linhas a mensagem e já me dá um crescimento maravilhoso para me preparar para o dia. Tá bom? Então eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, a participação de você de casa. Meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima, com boas entradas e maravilhosas saídas a todos vocês. Meu muito obrigado, muito obrigado.